Eu quero dividir exatamente com os irmãos um texto lá em Tiago 1, de 5 até 9, que eu quero dividir justamente o exercício de Tiago, e eu espero que para nós, sobre coisas do dia a dia, coisas para a nossa vida. Tiago 1, de 5 até 9. Vamos lá? O texto diz assim na NVI: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Até aí. Interessante, né? Tiago também faz uma brincadeirinha com as ondas do mar, né? A gente precisa entender um pouquinho só que os atores e sobre o que Tiago está falando. Primeiro, a gente tem que entender que essa epístola ela foi escrita, né, por Tiago, e as nossas referências a ele, que era discípulo, e muito provavelmente, quase certamente, um irmão de Jesus, irmão mesmo de Jesus, então conviveu com ele. São as ideias. De qualquer maneira, um discípulo, alguém que estava ali. E ele estava muito preocupado nessa epístola, né, em escrever coisas do dia a dia, aplicações do dia a dia, práticas do dia a dia, deveres práticos da vida cristã. Haviam vícios judaicos, ou seja, a igreja estava naquele crescente, naquele dia após dia, e era importante separar algumas coisas, porque havia uma ebulição de coisas acontecendo, fanatismo, rituais judaicos, afinal de contas, como conviver com isso tudo, né? Como conviver com todas essas condições lá. Então, essa é a ideia de Tiago, quando escreve essa epístola aqui, ou seja, deveres práticos, coisa para o meu dia a dia. Eu espero que seja para você também. Eu queria que nesses versículos vocês identificassem os personagens e o tema, né? Então, voltando para o texto, olha aí na sua Bíblia e tal, você vai ver que, primeiro, logo do versículo, peça a Deus. Então, Deus é o personagem da história que ele conta. Peça a Deus com fé, em nada duvidando, porque quem duvida é semelhante à onda do mar. E esse homem que é agitado pelo vento, tal homem não receberá coisa alguma do Senhor. Ou seja, existe um homem aí que está agindo de forma equivocada, vacilante, como fala o versículo 8, né? Inconstante em seus caminhos. Então tem um homem inconstante, tem um homem que pede a Deus, e o homem que pede a Deus aparece no final, que é o irmão de coração humilde, aquele que pede a Deus. Então você tem um vacilante, um homem vacilante, aquele que pede a Deus, e o próprio Tiago e Deus. Esses são os personagens. E aqui, quando ele começa, ele fala de sabedoria. É importante a gente entender o tema, porque senão, sobre algumas coisas que eu vou falar, pode haver uma confusão sobre salvação, e não é isso. O tema é sabedoria, coisas práticas da vida. A salvação, Deus, na sua maravilhosa graça, Ele a estendeu e agiu sobre nós, sem que nós fizéssemos ou tivéssemos que fazer nada por isso. Foi a sua graciosa graça, a ação dEle, a decisão dEle no tempo e espaço, e isso alcança todos nós. A sabedoria, ela tem características diferentes, e o texto aqui vai nos oferecer esse entendimento de uma característica diferente, absolutamente diferente da graça, e são coisas distintas, e isso aqui tem a ver com minha prática de vida e no meu dia a dia, e isso é importante, para vocês entenderem o tema e os atores. E agora que você já está familiarizado com tudo,
eu queria perguntar: você conhece pessoas que são esponjas emocionais? Ou já ouviu falar desse termo? Provavelmente sim. Pessoas que absorvem de tal maneira as coisas que estão acontecendo na vida de outras pessoas. Eu não estou falando de pessoas que fazem fofoca, são as questões emocionais mesmo. Muitas pessoas e profissionais precisam cuidar muito disso para não ser essas esponjas emocionais, quais sejam psicólogos, que lidam e ouvem problemas o tempo todo, médicos de várias naturezas, pastores. Mas, além de profissionais, muitas outras pessoas também têm e se comportam, isso é muito comum. Pessoas que absorvem de tal maneira o que está acontecendo na vida das outras pessoas, que isso causa um estresse muito grande. E muitas vezes, para nós cristãos, que queremos mutuamente nos ajudar, estar junto com o outro e tentar fazer e ajudá-los, pela experiência cristã, de alguma maneira, um comportamento alternativo àqueles que não têm a Deus, nos vemos cair nessa mesma armadilha, e é sobre isso que eu vou falar hoje. E eu queria que vocês tivessem um pouco de paciência, olhando o texto, que vai ser rápido, mas principalmente, senão em algum momento você fala, esse pastor não é de Deus não, que ele está falando. Esse pastor não ama ninguém. Não é isso. Esperem até o final, esperem a conclusão, porque em algumas coisas que eu vou falar, pode parecer isso, mas não é isso. Mas a gente precisa entender o que Tiago deixou nessa epístola para a gente e o que a gente muitas vezes faz de uma maneira equivocada, constrói de uma maneira equivocada, na melhor das intenções. E o ambiente cristão, o ambiente de igreja, é muito profícuo para esse tipo de coisa. E se a gente não tiver esse alerta ligado, a gente vai sofrer desnecessariamente. E falando dessas pessoas que têm essa atitude de esponja emocional, e quando eu falo essas pessoas, parece que é um grupo pequeno, mas não, provavelmente a grande maioria de nós ou já viveu isso, ou vive isso. Tem algumas características que, quando é analisado separadamente, elas nem parecem que estão vivenciando esse sugar emocional do outro. Porque parece, quando você começa a conversar, que o problema está com ele mesmo, de tanto que ele absorveu de um segundo, de um terceiro, e um quarto. E isso é muito perigoso. Muitos profissionais são os psicólogos, por exemplo, quem faz psicoterapia e psicólogos, se você perguntar, eles são obrigados até a terem um acompanhamento de um psicólogo para eles, por conta dessa vivência, essa experiência, para eles se mutuamente alertarem quanto a isso. E as pessoas, obviamente, a primeira coisa que é característica é absorver as emoções dos outros. Isso é óbvio, pois é, dos esponjas emocionais. A questão é quando você não percebe isso. É quando você começa a ficar sobrecarregado, cansado e preocupado com problemas. E quando você conversa com aquele seu amigo, para você ser uma esponja emocional, né, uma pessoa que tem essa característica, você tem que se aproximar. Então, ele é seu amigo ou alguém com quem você divide alguma coisa. E você começa a perceber, mas qual é a parte da tua história onde você está sofrendo? Não é fulano está assim, ciclano está assado. E você começa a perceber que aparecem muito mais histórias alheias à história dele do que as histórias deles. Que muitas vezes, e aqui a gente não vai estressar esse assunto, obviamente, que é muito extenso, e muitas vezes para que se sobreponha à sua história própria, às suas questões próprias. E isso também não é bom. E essas dificuldades de relações, muitas vezes você acaba ficando em situações complicadas na sua vida, em dificuldades na tua vida, onde necessariamente
o problema não foi causado ou estruturado por você. Você caiu na armadilha de tentá-lo ajudar ou se envolver com a outra pessoa, dando orientação, e de repente você ficou numa situação de grande dificuldade. E é muito natural quando você busca aconselhar, tratar essas pessoas, que isso o atraia. Imagine Jesus caminhando e todos sabendo, e as pessoas querem falar com essa pessoa, querem dividir com essa pessoa, mas, por outro lado, é natural, que ele, puxa, esse aí é um bom ouvinte, então eu vou atrás dele e busca conversar com ele. Eu, no meu trabalho, durante muitos anos, eu tinha uma situação que era muito engraçada, que eu trabalhava, todos sabem, né, na área do petróleo. Chegava no final do dia, mais de uma vez, sem as pessoas saberem quem eu era, igreja, se eu era pastor, e até uma época que eu nem era pastor ainda, estava estudando para isso. Posso falar com você um pouquinho? Eu, pode. Eu falei, mas qual é o assunto? É alguma coisa do trabalho? Não. E as pessoas dividiam coisas pessoais das mais diversas. E eu achava aquilo muito engraçado, porque, nossa, por que ele, de alguma maneira, percebeu que eu poderia auxiliá-lo naquilo ali, ou ele quis dividir aquilo comigo? É isso. Quando você é um bom ouvinte, essas coisas naturalmente se aproximam de você. E é aí que você precisa estar atento até onde você pode ir, e é disso que nós vamos falar, e até onde você não deve caminhar, para que o teu dia a dia, a tua vida, e você possa auxiliar de forma mais e melhor as pessoas que estão ao seu redor. E porque essas pessoas são percebidas, e nós cristãos somos percebidos como pessoas, puxa, ele é realmente cristão, ele se importa, porque a maioria das pessoas não se importa. E essa questão do se importar, ela é muito perigosa, se você não estiver adequadamente preparado, e é isso que o texto está nos dizendo aqui, nos indicando, e eu queria dividir com você, porque esse sentimento de satisfação que a gente tem de ajudar o outro é um sentimento gratificante como cristão, e isso mexe com a gente. Puxa, eu pude ajudar. Eu tenho certeza que todo mundo aqui na igreja, se participou de alguma coisa aqui na igreja, ou em qualquer outra situação, puxa, eu pude ajudar, eu pude cantar, eu pude tocar, e isso vai ajudando, isso vai mexendo com a gente, mas é importante que a gente precise compreender o que é meu, o que não é meu, o que eu posso e o que eu não posso, e a agenda de Deus para cada um de nós. Talvez não fique muito claro, mas a gente entrando nos temas, a gente vai começar a compreender, porque quando ele fala de sabedoria, quando Tiago fala de sabedoria, e para nós, aí vamos melhorar essa palavra, melhorar é uma tradução contemporânea, tem a ver o seguinte: para que você quer sabedoria hoje? Só existe uma coisa que te interessa, e não vai te interessar nos céus, onde eu estarei com Jesus Cristo, porque lá nós teremos a plenitude de tudo. Então, a sabedoria hoje só me interessa aqui, hoje, na terra, para o meu dia a dia, para a construção dos meus diálogos, com a construção das coisas. Então, entendam sabedoria no sentido de você receber uma informação e de forma cognitiva, e isso não é inteligência, eu também não vou tratar disso aqui, mas, ou seja, você vai processar a informação de tal maneira que, aplicada à sua vida, te traga conforto. Entenderam? Recebeu uma informação, aplicou à sua vida e te traga conforto. Essa é a ideia de sabedoria. Porque lá havia uma atenção muito grande em Tiago, quando o Tiago escreve a epístola, há uma tensão de informações. Como é que eu traduzo essas informações todas? O que é certo, o que não é? E essas são as nossas tensões do dia a dia. A gente precisa compreender, e a primeira coisa que Tiago nos dá de dica aqui, e já entrando no primeiro ponto, ele fala: ora, se algum de vós tem falta, peça a Deus, que a todos dá sabedoria liberalmente e não censura a ninguém, e lhe será dado. O que a gente aprende com isso? A primeira coisa é que Deus produz sabedoria e não você. Por que isso?
Porque muitas vezes nós, incautos que somos, imaginando que porque estamos na igreja, que somos preparados e temos algum tipo de vocação especial, estamos e temos o conhecimento de toda a sabedoria divina de Deus. Isso não é verdade. Nós somos pessoas erráticas, erramos, temos erros. Tiago aqui, vejam, ele não se coloca, procure o pastor, procure a outra. A primeira coisa que ele fala, ele diz alguma coisa que a gente não se lembra de fazer. Peça a Deus. Ele vai dar isso de forma espontânea. Ele vai dar isso sem te criticar. É o que ele está dizendo aqui. Ele não vai te criticar, porque você já errou e tudo. Nós precisamos compreender que está ali. Poxa, Epifânio, então ninguém pode ajudar ninguém, orientar ninguém, não tem orientação pastoral, não tem orientação do psicólogo, ou seja lá. Não é isso. Nós vamos chegar lá. Mas é importante a gente entender que quem contém e é capaz de me dar uma mente capaz de processar tudo que está acontecendo à minha volta é Deus. E eu preciso ter esse desejo e essa vontade de obter isso. E isso é fundamental que você nunca esqueça. Porque senão nós teremos relações com pessoas em que essas pessoas sempre serão os nossos salvadores. Entenderam? Até uma brincadeira que as pessoas falam o seguinte: esse aí é o meu guru. É aquele que fala e o que ele fala é lei. Isso é uma doença. Se o sujeito, vou falar o sujeito, se coloca na posição de guru, ele já é em si um doente. Se o outro o percebe como um guru, em tudo que ele fala, ele segue, ele também é. E permanecerão, estarão juntos nisso. O seu desejo de sabedoria precisa partir de você e precisa partir para Deus. Mas como é que eu vou ouvir de volta? Eu normalmente ouço o pastor, ouço a outra pessoa, ouço isso. Você vai chegar lá. Espere. Essa é a parte que eu falo para você não me jogar pedra. Não imaginar que eu sou esse pastor não é de Deus. Entenda o que ele está dizendo. Tiago está dando uma dica preciosa para nós, porque quando eu procuro o meu guru, quando eu procuro aquela pessoa, eu abdico de conversar com Deus a respeito primeiro. Eu abdico disso porque eu tenho um guru. Isso é importante, porque isso acontece em milhões de igrejas, sem falar em outros ambientes. A gente precisa compreender que o conceito de sabedoria, o conceito de transformar as informações, fazer uma leitura adequada do que está acontecendo, isso é e precisa vir de Deus e não de qualquer outra pessoa. E as questões de apoio pastoral, conversa, nós vamos falar ao final. Aguardem, não fiquem incomodados. Quem fez essa pergunta, pensou na pergunta, terá a resposta. O segundo ponto que a gente vê aqui muito claramente, que Tiago nos diz, é que peça, porém, com fé, versículo 6, em nada duvidando, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ou seja, além de eu pedir, eu tenho que ter a convicção de que isso vai acontecer de alguma maneira. O que que eu aprendo com isso? E que a gente muitas vezes não se lembra. A fé não pode ser terceirizada, transferida, ela precisa ser vivenciada. Você pode contar 1 milhão de histórias, eu tenho fé, ela precisa ser vivenciada. Eu não posso dizer, tenha fé, meu irmão, é só uma frase, é só uma palavra. Eu posso te estimular a isso, mas a fé precisa ser vivenciada, porque quando a gente não faz isso, e voltando para a questão das esponjas emocionais que querem
se aproximar da pessoa com problema, com aquele irmãozinho com falta de fé, ou com a fé abalada em determinado momento, eu acabo por fazer coisas que eu quero resolver problemas por ele, do meu jeito de ser, por ele. Voltamos à sabedoria. A sabedoria de Deus vai te fazer construir soluções a partir da sua história e não a partir da história de terceiros. Olha como isso tem valor. Ou seja, aqueles que te orientam. Existem psicólogos, para que você que talvez não conheça, que eu tinha um amigo que uma vez, aliás, um amigo comum meu e do Leonardo, eu ia para o psicólogo, eu falava, uma hora eu pagava e não dizia uma palavra. Oh, meu Deus, eu queria a solução. Esse modelo, que eu não sei como é que está hoje, mas esse modelo é um modelo onde aquele espaço é um espaço dele com as suas próprias histórias, construir novas histórias. Existem modelos que a pessoa dá dicas, mas querendo ou não querendo, as dicas que eu recebo, por mais bem intencionado que o terceiro esteja, ele é uma história dele, é a vivência dele para a minha história. Compreenderam a estrutura como é? E a gente tem que entender que algumas coisas, se a gente não viver a nossa própria fé estruturada, a verdade de todas as verdades é que a gente não muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Ah, ele mudou a minha cabeça. Não, você mudou. Você decidiu. Se essa história não passasse pela sua decisão em qualquer coisa, você não mudaria. Acredite nisso. Eu vou contar uma história que vai explicar muito bem essas pessoas que sofrem com relação a... Poxa, onde você está entrando na história do outro, está conversando com o outro, porque vê que o outro está absolutamente num caminho errado, errático, que vai dar no abismo, a coisa vai, e você se envolve, e você sofre com aquilo, e você está ali, louco, você, meu Deus, já cansei de falar para essa pessoa, e não adianta, não entra na cabeça. Você já viveu isso? Eu tenho certeza que sim, todos nós vivemos. Mas para ficar clara essa história, que eu vou usar uma história que eu ouvi há poucos dias, e eu gosto sempre de histórias bem mais graves para tentar entender o todo. É sempre que eu penso assim. E isso aconteceu, e por acaso uma das pessoas eu conhecia, né? E conheci um outro, 3 amigos, já 40 anos atrás, história real, e naquela época se dirigia alocadamente pelo Rio de Janeiro, Brasil e tal, e a questão do cinto de segurança não era uma coisa importante. Quem é jovem há tanto tempo quanto eu sabe disso. E esses muitos amigos, um era mais louco para dirigir do que os outros. E eles viviam dizendo para ele, use o cinto, você dirige alocadamente, use o cinto, use o cinto. Eu vi essa história 2 semanas atrás e a pessoa é muito emocionada me contando. E ele, não. Um belo dia, esse que não usava, saiu com seu filho. E, obviamente, bateu com o carro e os dois, ele e o filho, morreram por não estarem com cinto. E esse cara me conta a história que os outros dois foram ao enterro, se abraçaram e eles gritavam no enterro. Nós deveríamos ter gritado mais para ele usar o cinto. Porque tinha um amigo comum também, policial, que disse que tipo do acidente que foi, se eles estivessem com cinto, eles não morreriam. Poderiam ficar muito machucados, mas não morreriam. E um deles gritava muito. O que nós fizemos de errado? Nada. Nós mudamos. A decisão é nossa, de colocar ou não o cinto, de decidir ou não. Então, as pessoas com quem eu falei no início, que são esponjas emocionais, e esses estavam vivendo isso, estavam sofrendo pela dor do outro, mas há um limite. É isso que Tiago está dizendo, procure Deus. E ele fala aqui no versículo 7 e 8, algo que nós não nos alertamos. Olhem o que ele fala no versículo 7 e 8. É possível botar na tela o 7 e 8, na versão NVI? É uma versão um pouquinho diferente.
Só para ficarmos com... Na minha versão é assim, olha, nem pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Olha o que Deus está dizendo. Diferentemente desses dois personagens, amigos do outro que morreu, que queriam enfiar na cabeça dele, Tiago está dizendo o seguinte, olha, Deus não vai dar não. Porque não entendem que podem obter sabedoria a partir de Deus. Entenderam isso? Não entendem, não receberão, Tiago diz isso, não receberão porque não têm fé para receber essa sabedoria. E o que é sabedoria? É o meu dia a dia. Se eu não consigo receber algo de Deus que para mim é fundamental para o meu dia a dia, eu estou frito. Se eu não me disponho a pedir a Deus, não há nada que eu possa fazer daquela porta para fora que modifique o meu dia. Então, eu posso orar, eu posso me ajoelhar, e é isso que Tiago está dizendo aqui. Não vai obter de Deus sabedoria, maneira de se livrar do seu dia a dia, das condições. Porém, se você pedir, vai acontecer, e aí ele termina. Que é o último ponto nosso de hoje, para a gente responder algumas questões e vocês não pensarem que eu sou alguém que não amo as pessoas e não tenho que... Não, pelo contrário. A última coisa que você precisa saber, e é a primeira, como se fosse um ciclo, voltando ao início, é cuide de si mesmo, exponha-se a Deus, a sua vida vai falar. Entenderam? Vocês querem tratar alguma coisa a respeito, parece egoísmo isso, não é. Nós precisamos cuidar de nós mesmos, da nossa espiritualidade, da nossa relação com Deus, e a partir dessa construção que nós fazemos, e aqui ele fala de uma maneira linda, porque ele diz o seguinte, o homem humilde, ele fala, essa humildade tem a ver o seguinte, eu não tenho a arrogância de imaginar que eu sou o líder máximo de ninguém, eu tenho sabedoria máxima de ninguém, não. Eu me coloco como humildemente querendo obter, e certo de que Deus vai me dar, essa sabedoria para eu ver no dia a dia. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas talvez não com tanta ênfase. Quando eu comecei a trabalhar embarcado, lá no final dos anos 80, início dos anos 90, tem muito tempo, né? Não façam tanta conta, não. Mas nessa época eu convivi com um grupo de pessoas, né? Muito diferente do grupo de pessoas que eu estava. Em primeiro lugar, era do Brasil todo, na verdade, do mundo todo. E nesse grupo de pessoas, tinham pessoas, muitas, analfabetas, realmente analfabetas, que não sabiam ler um documento. E eu falava, como esse sujeito faz uma questão técnica, faz alguma coisa se ele não consegue ler um documento. E algumas pessoas que não sabiam realmente nem assinar o nome, era digital. Eu convivi com essas pessoas. Mas, para minha surpresa, para eu ter um nó na cabeça, eu sentava com eles no final do dia e tinha um sujeito lá que gostava de amassar a palha de um cigarro. Ele trazia a palha e fazia um cigarro. Era um mineirinho. Eu disse, ô Ferrari, vamos para lá, que eu vou amassar, vou contar um caso para você. E ficava uma roda, né? Era palha mesmo, era cigarro mesmo, tá? Não era nenhuma outra coisa que vocês estejam pensando, é cigarro. Eles gostam, o pessoal do interior gosta de fazer o próprio cigarro. E eles contavam histórias com uma sabedoria de vida, de histórias, que eu olhava assim e falei assim, meu Deus, de onde veio isso? Como isso ficou? E muitas dessas histórias estão na minha cabeça até hoje, e eu às vezes as repito em reuniões de nível mais alto, gerencial. Eu disse, nossa, mas de onde você veio isso? Eu aprendi com uma pessoa extremamente humilde,
que ouviu e se relacionou de tal maneira com histórias de sabedoria e construiu isso para a sua própria história. É disso que ele está falando aqui. Quando eu me coloco diante de Deus com sabedoria, quando eu coloco diante de Deus, quando eu sei o que está acontecendo, eu passo a não ser mais aquela pessoa a qual o próprio Tiago está dizendo. E olha, para que a gente não se estenda demais, eu sei que a sua vontade é ajudar as pessoas, mas a gente precisa responder de forma adequada a cada uma das pessoas que nos rodeiam, e eu não conseguirei responder de forma adequada se eu for um guru, se eu for arrogante, e se eu não tiver tido a experiência de absorver a sabedoria do Senhor primeiro para a minha vida, porque quando isso não acontece, nada do que eu diga vai ter sentido para Deus, pode ter sentido para as pessoas, elas vão ficar rodando lá, mas a gente não vai ter sentido para Deus. E muitas vezes quando a gente pensa que está ajudando, pensa que está auxiliando, não, eu sou o fulano, eu sou isso na igreja, eu sou isso na PhD em psicologia, nisso, e nós mostramos as nossas graduações, vão nos construir uma história que provavelmente os dois estarão sofrendo juntos. Se você ou vive essa história de esponja emocional que você sofre, talvez você não esteja exercitando isso, de colocar uma divisão na história que é do outro e a história que é minha. A mim me cabe algo, é me relacionar com Deus. A mim me cabe algo, buscar a sabedoria divina. Porque quando isso acontece, os encontros vão dando, para terminar, se vocês se lembrarem de Apolo, vou dizer 2 trechos para terminar. Quando Apolo aparece na Bíblia com Priscila e Áquila, ele vem, o texto bíblico vai falar que ele é um homem preparado, é um homem que está falando, e o texto bíblico vai dizer o seguinte: mas ele só conhecia o batismo de João. Depois vejam esse texto com calma. Mas Priscila e Áquila olham para ele e falam o seguinte: poxa, você está falando muito bem, deixa eu conversar com você um pouquinho. E nesse encontro, ele vai para além daquilo que ele conhecia, e ele passa a ser além daquilo que ele era, porque nesse encontro, um polo de sabedoria se deu ali entre Priscila, Áquila e Apolo. É disso que Deus quer e precisa para a sua vida. Quando a gente tem encontros assim de pessoas que são, primeiro, capacitadas por Deus, para depois de capacitadas por Deus, prepararem e multiplicarem essa capacitação, essa sabedoria para transformar outras e não ficar abraçadinho e afundar. A gente tem uma ideia muito grande que pode transformar as pessoas. Eu gosto daquele trecho de Apocalipse, e eu quero deixar para finalizar esse para com vocês. Eu gosto muito desse trecho. Isso tem muito sentido para a minha vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu estou à porta e bato, mas a decisão é sua. E veja, nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando de sabedoria. Há sempre uma ação, no caso de Tiago, muito clara numa ação minha, de busca do Senhor que vai me dar, porque Ele já me salvou, isso já aconteceu, mas o meu dia a dia precisa ser construído com sabedoria, senão eu vou ficar sempre abraçado e vou ficar procurando gurus, pessoas, seres humanos, erráticos que somos. Mas quando eu tenho um filtro dentro de mim, as minhas decisões sempre serão decisões da sabedoria de Deus e através das histórias da minha vida e não de terceiros. Não terceirize sua fé, porque isso é impossível. Busque ao Senhor. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, temos um desafio muito grande pela frente. Queremos entender o nosso dia a dia. Queremos construir coisas com essas informações complexas que nos vêm o tempo todo. Informações muitas vezes vindas da própria igreja e de outras fontes. Mas, Senhor, precisamos da Tua sabedoria. Queremos Te rogar que, em primazia, Senhor Deus, nos capacite para ser sábios.
E depois de sábios, Pai, que encontremos corações sábios, que entendam esse processo e possam, através da Tua palavra, nos ajudar. Sempre entendendo, Pai, que sem isso seremos como esse tolo citado por Tiago, que certamente Tu não darás nada. Ó Senhor Deus, queremos Te clamar, que não sejamos tolos como esse personagem de Tiago, que simplesmente, Pai, buscam no vento e na sua própria sorte soluções para a sua vida. Sê conosco, por misericórdia e paz, em nome de Jesus, amém.